Então vamos lá, Mauro. Você faz a oração. Vamos lá, né? Nossa. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade do estudo de hoje. Pedimos a Ti, meu Pai, que continue derramando suas bênçãos, para que cada um de nós tenha a mente limpa, o coração preparado para estar realmente em condições de receber os direcionamentos que vêm através desses estudos que têm nos ajudado a caminhar melhor. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Então vamos lá, Calazans, finalizar o capítulo aí e depois iniciar o outro, se der tempo hoje. Ok. Bem, nós somos nos dois últimos, no último item, né, que é o futuro dos fenômenos físicos, né? E lá, o André Luiz coloca que conhecemos em vários países alguns círculos de ação espiritual onde se harmonizam as oscilações mentais entre médiuns, assistentes e entidades desencarnadas e produzem fenômenos significativos. Porém, servem apenas para mostrar capacidade de realizações ou apenas informações devido aos cuidados de descrição e à restrição, né, do círculo de trabalho em que eles se manifestam. Então, o André Luiz está retratando, naquela época, né, a situação com relação a esses fenômenos físicos, né, a esses estudos. Ele cita que tem conhecimento, né, em que em vários países acontecem esses fenômenos, em determinados grupos de médiuns, né, e aí ele fala que dessas ocorrências registradas, ele não vê nenhum resultado proveitoso para a humanidade, né? Restando tão somente comprovado que o poder mental e a interligação entre encarnados e desencarnados. Está ficando somente no fenômeno em si, tirando dali algum proveito, né, mais significativo. E muitas dessas reuniões, como se dão em círculos estritamente fechados, acaba não vindo a público, né? Então ficou aquele conhecimento, aquelas experiências, a constatação ali ficou restrito àquele grupo, não há essa divulgação, né? Até porque há aquele risco de interferência também, né, de outras mentes, né, e deixa, né, e essa divulgação talvez não vá promover, não tem como promover, né, algum estudo mais sério com relação a isso, uma informação mais séria, porque muitos também não acreditam, né? São descrentes, né? E a proposta de divulgar a realidade do mundo espiritual, ela fica aquém, né, do que se espera. O que se pode verificar quando essas reuniões ocorrem somente em função do fenômeno, né? Qual o proveito que se possa obter, né? Principalmente com relação ao nosso mundo interior, né? A nossa mudança de vida, em compreender melhor o plano espiritual, né? As realidades espirituais. Infelizmente, também, né, acontece hoje em dia que em muitas casas a gente vê que casas que há as reuniões mediúnicas, né? E essas reuniões mediúnicas ficam muito um fenômeno, né? Sem as pessoas aproveitarem aquele momento, aquela reunião, né? Aquele contato, tirar lições, que é uma realidade que nós vamos enfrentar. Quando nós desencarnarmos, a gente vai enfrentar, né, essa realidade desse despertamento no plano espiritual, né, e primeiramente saber até que desencarnou, que muitas vezes se desencarna e acha que está vivo ainda, né? Então, há de se aproveitar, e aí, tirando desses fenômenos físicos, mas também para a nossa realidade,
aproveitar essas reuniões, né, para a gente se fortalecer no convencimento que a vida continua, no convencimento que nós temos que nos transformar, né? Que não é porque morreu a gente vai, né? E porque a gente acredita na doutrina espírita, acredita em reencarnação, que isso aí, né, basta, né? Há necessidade de a gente buscar nessas reuniões nossas, atingir esse objetivo de aprender, mas também de transformar a nossa vida, de tornar pessoas melhores, né? Aproveitar esses ensinamentos que a doutrina nos proporciona, né? Algum comentário? É isso mesmo, acho que está respondendo o que eu perguntei acho que na última aula, né? O porquê que esses fenômenos deixaram de existir, né? Acho que está aí a resposta, né? Acho que a intenção da espiritualidade realmente é desenvolver a nossa parte moral, né? Acho que os fenômenos que já aconteceram foram apenas para despertar a atenção, né? E mostrar que existe o outro lado, né? Acho que nós, como seres humanos imperfeitos ainda, acaba que poderia ter o risco de estar utilizando esses fenômenos de maneira equivocada, talvez, né? Acaba perdendo o interesse, não sei. Willick, assim, quando Jesus falou para João Batista, né, de que precisava de cumprir o batismo dele, né, e João Batista não compreendeu, Jesus falou que era para cumprir as Escrituras, né? Eu creio que os fenômenos de manifestação física foi justamente para dar credibilidade para o Espiritismo, né, que precisava das manifestações para a gente acreditar, né, de que realmente os espíritos se comunicam com a gente, principalmente no campo visual, que é o caso da materialização, né, para depois a gente realmente partir, aprofundar mais sobre o objetivo do Consolador Prometido. Eu creio que também teve essa finalidade, que redunda no mesmo que você falou, né? É isso mesmo. Quer dizer, a gente que vê, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, né, Paulo? A gente vê lá os fenômenos, né, da mediunidade, a gente conversa com os espíritos, e às vezes, se ficasse só nisso, talvez perdesse um pouco da essência, vamos dizer assim, né? Às vezes as pessoas buscariam talvez o espiritismo apenas pelo fenômeno em si, não pela mudança moral, né? E essa mudança eu acho que é o foco principal, talvez. Talvez não, com certeza, né? Mas falando por mim, acho que seria interessante, se eu tivesse o privilégio de poder participar de uma reunião dessa, seria interessante. Como curiosidade mesmo, né? Mas se não tem jeito, fazer o quê? Mais à frente, alguém quer se manifestar? Não, tranquilo, Casal. Então, mais à frente, aí ele coloca quais os objetivos dos desencarnados e dos encarnados. Ele coloca: a nós, os espíritos desencarnados, interessa o quê? A mais ampla sublimação, para que façamos ajustamentos de determinados princípios mentais, visando a execução de tarefas específicas, né? E quanto aos encarnados, interessa o quê? O plano moral mais elevado, né? Estudar a substância ectoplasmática, né? A composição e as manifestações com segurança, os recursos aperfeiçoados de trabalho para espíritos superiores, né? Que se associem às tarefas, e também dando prova inconteste da imortalidade, né? Então, o que André Luiz está dizendo aí, né, é que no futuro os próprios espíritos eles trabalharão para melhorar o processo. Aquele momento inicial lá atrás, né, foi só para motivar, né, a compreender esses efeitos, mas é um propósito maior mesmo, né, vai à frente, né? E aí também, quando ele fala sublimação, né, a nossa própria sublimação também, né, nossa íntima, e também a sublimação
desses efeitos físicos, um propósito, né, não somente de algo que vai beneficiar a humanidade, né? E uma compreensão melhor do ectoplasma, né, vai possibilitar isso, né? Que a gente vai poder fazer uma utilização desse ectoplasma de uma maneira que vai beneficiar, por exemplo, né, com relação às curas, né? Com relação na área da medicina, né? A beneficiar pessoas doentes, né? Porque, realmente, na realidade, a gente desconhece ainda, né, todos os componentes do ectoplasma e como a gente pode utilizar de uma maneira melhor, né? Não só para a materialização de objetos ou de espírito, né? Lembrando também que, com relação a esses efeitos físicos, né, muitas vezes ele ocorre também já, né, dentro da nossa... Não tem essas reuniões de materialização, mas são efeitos que podem acontecer dentro da nossa casa também, né? E sem que a gente perceba. Muitas vezes, como até o Vicente mesmo falou, né, às vezes estão no centro espírita, numa reunião de estudo, e está sendo trabalhado o ectoplasma, né, daqueles que têm condições de fazer uma boa doação, para trabalhos realizados, né, pelos amigos espirituais, até atendendo a processo de cura, de atendimento àquelas pessoas que estão indo ali ao centro espírita. Então, isso ocorre, né? Então, e em casa também, pode ocorrer isso também, né? Até como eu citei, né? Muitas vezes anterior aí, às vezes você está procurando uma chave, a chave desaparece. Onde é que está a chave? Às vezes a gente esqueceu mesmo onde colocou, mas muitas vezes pode ocorrer que os espíritos ali estão utilizando o ectoplasma, escondendo aquela chave ali, porque muitas vezes visando um benefício nosso, né? Que talvez a gente saísse do carro naquela hora ali, né? Poderia ocorrer algum problema conosco, né? Porque a nossa visão é muito terra a terra, né? Então, a visão do plano espiritual é como, por exemplo, eu estivesse no alto de uma montanha. No alto da montanha, eu estava observando todo o trajeto de uma rodovia, por exemplo. Então, lá eu estou vendo que está vindo um carro em alta velocidade. E, em sentido contrário, estou vindo um carro ali também, mesmo conduzindo da maneira correta, né? Mas a maneira como um está desgovernado ali, a gente pode prever o quê? Né? A possibilidade de acontecer algum acidente, quando os dois se encontrarem, né? Então, esse é o olhar do plano espiritual, né? Que já sabe, né? Que tem essa visão mais ampliada do que a nossa. Nós é como se tivéssemos lá bem abaixo, né? Lá no pé da montanha, né? E não está percebendo isso. Ô Calazans, quando some uma chave e é por espírito brincalhão, zombeteiro, isso acontece porque nós abaixamos a vibração ou não tem nada a ver? O médico que está doando o ectoplasma. Não, pode acontecer. Para que isso ocorra. A gente tem que ver o seguinte: como é que está o ambiente dentro da nossa casa? Se uma casa está equilibrada, que espíritos estão presentes ali? Agora, se o ambiente familiar, o ambiente do nosso lar está desequilibrado, e tanto no lar, no trabalho, em qualquer lugar, qualquer ambiente está desequilibrado, a presença ali de espíritos, né, menos felizes pode ocorrer a manipulação disso aí, caso eles tenham condições de fazer essa manipulação. Nem todos têm, né? Tem vezes também. Mas pode ocorrer. Mas aqui eu estou levando que, às vezes, um fato corriqueiro, né? Fato corriqueiro não. Algo que pode acontecer na nossa casa, a gente não está percebendo que está ocorrendo dentro da nossa casa um efeito físico, né? Falo, por exemplo, a questão do ectoplasma, né? A utilização dele.
Então, não, esses efeitos, né, eles acontecem e a gente não tem noção, né, de como, quando, né, e como muitas vezes até corriqueiro, né, a utilização desses efeitos físicos. Quanto a um bom benefício ou mau benefício, vai depender de nós, né? A gente está... Eu posso falar? Pode. Aqui. Eu acho que a espiritualidade parou mais também com essas reuniões de materialização devido ao perigo que é. Tá? Porque a hora que você está lá dentro de uma reunião dessa, tudo que você pensa, tudo que você sente, materializa. Sabe? E o médium que está ali doando o ectoplasma, ele corre o risco também, porque pode contaminar e ele pode até desencarnar. Sabe? Há muito tempo atrás, na Capurac, a gente fazia, sabe, uma reunião de materialização e eu participava. E para materializar o remédio nas águas, sabe? Era maravilhoso o que caía dentro dos vidros de água. Mas a gente tinha que ficar uma semana de preparação. Uma semana preparando a alimentação e principalmente os pensamentos. Então, assim, a gente, dentro dessa reunião, então, aí que a vigilância tinha que ser maior ainda, para não, por causa dos médios que doavam ectoplasma, né? Os médios de efeito físico, porque poderia até desencarnar, dependendo da situação. Então, assim, eu acho é uma situação, assim, delicada, perigosa, eu acho que é mais por isso também que a espiritualidade parou com isso, né? De parar com essas reuniões de materialização. Ô, Valéria. Oi. Nessa reunião que você participava, assim, o que era mais difícil controlar o pensamento? Como é que você... Quando você fala controlar o pensamento, quando você estava lá na reunião, isso é uma curiosidade minha, tá? Sim. O pensamento é o quê? Ficar em oração? Isso. Porque, se eu pensasse em comida, materializava lá a comida, entendeu? Os espíritos têm eles podem fazer, principalmente assim, se eu pensasse qualquer coisa que saísse fora, eu estava abrindo brecha, porque assim, era tudo escuro, não entrava, era tudo vedado, eu não enxergava a palma da minha mão. E não podia entrar um vento, nada, era tudo vedado, sabe? A gente ficava fechado dentro dessa reunião. E qualquer coisinha que a gente pensasse fora ou imaginasse qualquer outra coisa sem ser o objetivo da reunião, a gente abria uma brecha para os espíritos e para os zombeteiros entrar. Entendeu? Para chegar e brincar, fazer o que eles quisessem. Porque eles ficam de butuca, né? Assim, para atrapalhar. Né? Porque, infelizmente, lá, você sabe que todas as casas espíritas infelizmente, tem os irmãos que querem atrapalhar, né? Prejudicar o andamento dos trabalhos. Então, assim, era muito... Por isso que a vigilância nossa tinha que ser muito grande, muito grande. Então, assim, eram poucos médiuns, né, que participavam, não era uma quantidade grande, justamente por isso, para tentar manter mais o equilíbrio. Sabe? E não era fácil, não. Então, a gente tinha que vigiar mesmo. Era quase 1 hora de reunião. E a gente ali tinha que estar vigilante mesmo, sabe? Muito vigilante com os pensamentos. Mas, assim, compensava, porque o trabalho era maravilhoso. Interessante. Eu frequentei por um tempo... Não, eu frequentei a Capurac, né? Mas foi bem... já foi mais perto de 1997, por aí. Então, eu não participava mais ativamente, não. Mas então, os amigos meus que já tinham mais tempo da casa lá, então eles contavam alguns casos, realmente, né? Até, por exemplo, com relação a fazer trabalho de doação de ectoplasma, então eles tinham que preparar durante uma semana com alimentação. Mas interessante observar que, narrava eles, né? Aquele preparo todo alimentar, por exemplo, como causava neles, né, uma dificuldade muito grande, né? E quando acabava a reunião, a primeira coisa que se pensava ir para algum lugar, né, para comer algo, né? E os problemas que corriam, né, também, né? Mas eu não cheguei a participar, não. A única coisa que me contaram certa vez com relação até de efeitos físicos durante uma manifestação,
do espírito lá, alguém duvidou, né, do espírito, né? Então ele chegou e disse: está duvidando? Então eu vou fazer uma demonstração para vocês aí. E houve um curto-circuito dentro na rede elétrica, né, dentro da reunião de mediúnica lá. Então o pessoal ficou até assustado, né? Então, como ela disse anteriormente, né, a presença também de espíritos que vão, né, aproveitar quando a gente está duvidando, quando os nossos pensamentos não estão equilibrados, né? Isso ocorre. Mas eu nunca participei dessas reuniões, não. Mais algum comentário? Então, beleza. Essas reuniões são interessantes, né, Calazans? Porque acontece coisa que a gente até duvida mesmo, né? O Haroldo conta que quando ele participou de algumas reuniões, que o espírito tocava nele, tirava o óculos dele. E quando terminou a reunião, aí ele não achou o óculos mais, né? Depois teve que voltar de novo, reunir, para poder conseguir trazer o óculos dele. O pessoal deve ter feito Que sumir. estava dentro da bolsa de outra pessoa. É de outra pessoa, justamente. Mas por isso que eles colocam aí, né? Ampla sublimação. E nem sempre as pessoas estão querendo sublimar uma reunião desse nível, né? E aí... Porque era bonito também, era que a irmã Sheila deixava rosas, sabe, para os participantes. Sabe? E ficava aquele perfume de rosa, era muito bonito o trabalho. Bem, então eu encerrei, né? Ô, Calazans. Pronto? Acho que só salientando isso aí que todo mundo está falando, porque aí já está dizendo, né, que esses fenômenos já não devem ocorrer, a irmã bem citou aí, né, do perigo e tudo, mas acho que a preparação, né, e os nossos cuidados antes das reuniões que hoje a gente frequenta devem ser mantidos com o mesmo rigor, né, que se fazia a essa época, porque a gente, digo eu, não tenho noção ainda da dimensão daquele trabalho. Eu sei que é grandioso, mas a gente não imagina, né? A gente chega lá na sexta-feira, a gente não tem noção do preparo e do plano espiritual, porque a gente não está vendo, né? A gente acredita, né? Graças a Deus pela fé, sem ver. Então, assim, esse preparo que ela citou aí da semana e tudo, eu acho que claro que, né, uma semana inteira, né, quanto mais dias você tem que se policiar, né, tanto nos pensamentos. A alimentação eu acho que é até mais fácil, mas os pensamentos é trabalhoso mesmo, né? Então, acho que como você está explicando aí que esses fenômenos, né, hoje não há necessidade, que agora é a evangelização que é importante, né? Então, assim, a gente avaliar a nossa conduta mesmo para chegar na reunião realmente preparado para doar o melhor, para não atrapalhar, porque a gente sabe que atrapalha, né? Se a gente chega lá despreparado, a gente causa, né, um certo, algum prejuízo, né? Aqui, eu concordo com você, mas isso tem que ser, não é só uma semana, não, é todo dia. Como diz Ezequiel, a gente tem que ser médio 24 horas por dia. Então, essa vigilância tem que ser diária mesmo, só que a gente ainda está longe disso, né? Mas tem que ser todo dia essa vigilância para não só em relação às reuniões, mas para o nosso aperfeiçoamento também, para o nosso crescimento, né? Para a nossa saúde física e mental. Isso é realmente importante, né, Valéria? Porque essa questão de ser médio 24 horas, que às vezes a gente ainda não como é que eu poderia dizer? Muitas pessoas ainda acham que basta ir lá na quarta-feira, participar da reunião, ir para casa e vive a vida normal, né? Então, a gente que está querendo realmente mudar, né, ter a transformação, né, igual eu falo, né, que o verdadeiro espírito é aquele que está sempre em busca da melhoria, né, em forma da sua transformação. Acho que é isso que nós temos que buscar. À medida que você está buscando, você está mudando. E essas reuniões que aconteciam, você já teve a oportunidade de participar, eu acho que é uma pequena amostra do que é o mundo espiritual, né? Imagina quando quem está desencarnado, está lá do outro lado,
essa questão do pensamento, o que ele se pensa, materializa, né? Eu acho que é apenas uma amostra. Wilke, isso aí que você falou é interessante. A gente não conseguiu assimilar ainda essa questão da mediunidade 24 horas, né? A gente estava lendo ontem, lá na outra casa que a gente frequenta, na reunião mediúnica lá, o Evangelho falando dos espíritas, né? Os trabalhadores da última hora, né? E é interessante refletir que quando Jesus compara justamente o reino dos céus, né, a um patrão que chegou e foi empregando cada um ao seu tempo, né? Se a gente pensar no sentido que você falou mesmo, da mediunidade 24 horas, assim, digamos que eu possa me considerar um daqueles espíritos que estava ociosos, né? Porque tem lá os ociosos e tem os que estavam trabalhando, inclusive, na criminalidade, né? Então, digamos que a gente tivesse numa situação outra. Espiritualmente falando, né, nós somos sempre vivos. Então, nós fomos convidados a sair daquela condição espiritual que a gente se encontrava, né, na erraticidade, digamos assim, e convidados a participar do trabalho da vinha. A vinha é um planeta, né, que sempre existiu, pelo menos, né, há alguns bilhões de anos aí. Então, em espírito, nós fomos convidados a ser os trabalhadores da última hora em espírito. E quando nós reencarnamos, teve um longo trabalho para a gente chegar até aqui nesse momento dessa reunião, né? Então, essa consciência de que a gente é sempre vivo, né, atuando na matéria e no sono físico em desdobramento, que é o nosso desafio, a gente assimilar isso aí para poder viver, segundo Jesus lá falou, em espírito e verdade, né? Então, a nossa concepção de trabalhadores da última hora, eu acho que nesse sentido mais amplo seria isso. O que eu vejo, Paulo, essa questão do trabalhador nas 24 horas, é quando a gente se esforça para verdadeiramente nos mudarmos, né? No dia a dia mesmo. É igual o Ezequiel fala, que uma vez ele falava assim, vocês têm que utilizar suas ferramentas. Eu ficava me perguntando, que ferramenta, que diacho de ferramenta é essa? Aí um dia ele falou, depois de muito tempo, ele falando, eu consegui compreender que ferramenta é. É a ferramenta da paciência, né? Você controlar a sua raiva, né? Às vezes tem determinadas situações que você está caminhando, sei lá, caminhando, você vê ali um cachorrinho que precisa de ajuda, você ajudar, uma pessoa que precisa de ajuda, você ajudar. Então, esse atento, esse é o trabalhador. Quando a espiritualidade te chamar, precisar que você esteja ali ativo para o trabalho, você está atento, né? Inclusive, até a gente fez um estudo mais cedo agora sobre a questão do perispírito, envolve justamente essa questão do pensamento. Para a gente moldar o nosso perispírito, né, quanto mais moralmente avançado a gente se encontra, melhor a condição do nosso perispírito. E se esse perispírito está bem, melhor, mais sutil, né, significa que moralmente eu estou mais evoluído. E isso influencia em quê? Influencia em tudo. Em tudo. Porque se você consegue exteriorizar que você está bem, você consegue auxiliar o seu próximo. E o Ezequiel tem falado para a gente bastante em relação a isso, né? Porque à medida que a gente vai estudando, a gente começa a compreender mais como é que funcionam as coisas, a nossa responsabilidade aumenta. Por quê? Porque a gente não pode agir da mesma forma que eu agia antes de eu saber como é que funcionam as coisas. Então, eu acho que o médio de ser médio 24 horas é isso. À medida que a gente vai conhecendo, a gente passa a mudar o nosso hábito, né? E as coisas vão virando uma bola de neve. Acho que é isso. Vamos lá. Então, encerrando agora, vamos no próximo capítulo 18, né, os efeitos intelectuais, né, onde vai falar das ocorrências cotidianas, a mediunidade ignorada, a mediunidade disciplinada, a passividade mediúnica, a conjugação de ondas e clarividência e clareaudiência. Ele inicia dizendo, né, que no estudo da mediunidade de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas para ilustrar a nossa
conceituação de maneira simples. Basta examinar o hábito como cristalização do reflexo condicionado para encontrá-la a cada instante nos próprios encarnados em si. Então, as atitudes nossas do cotidiano, né, assim como os nossos pensamentos, nossas vibrações, elas pertencem a determinadas classes de campos energéticos, né? Ou seja, nas atividades nossas cotidianas, nós podemos influenciar, né, no nosso campo energético, nas nossas vibrações, nos nossos agentes mentais e no nosso bem-estar. Então, os nossos hábitos, a nossa conduta do dia a dia, os nossos pensamentos, sentimentos, né? O que eu acabei de falar, né, Calazans? Acabei de falar a questão... Então, esses hábitos nossos vai influenciar nessas manifestações intelectuais na reunião mediúnica ali, né? Porque há essa atuação nossa fora da reunião mediúnica, é o que a gente vai mostrar mais adiante, em que a gente também está, né, nessa influenciação, somos influenciados e influenciamos, né? E aí ele vai citar alguns exemplos, né? Como que esses nossos reflexos condicionados eles aparecem no dia a dia através das nossas atitudes e, claro, resultando em situações muitas vezes complicadas, né? Pode ser para o bem, como pode ser para o mal. E ele coloca, o primeiro exemplo que ele coloca, né, desses hábitos decorrentes, né, ele fala, por exemplo, de um homem que busca no jornal o noticiário com o qual sintoniza negócios, né, assuntos comerciais, e seu pensamento está voltado para as questões, muitas vezes, puramente materiais, financeiras. Então, ele vai buscar na página lá, né, aí está falando do jornal na época, né, os lucros, as ações, compra e venda de ação, né, como está a economia, né, e aonde ele pode obter vantagens, né? E ele começa a ter essas ideias, aí ele tem que buscar alguém, né? Ele vai buscar o quê? Um sócio, né? Alguém para compartilhar nesses negócios. Alguém que também ele está associado nessa... ele faz associação nessas ondas mentais que ele está promovendo. Então, de acordo com os nossos interesses, né? Logo quando a gente amanhece, a gente vai procurar aquilo que é o nosso foco de atenção, né? Aquilo que a gente está, que na nossa intimidade a gente dá mais, a gente prioriza, né? Ao invés de começar o dia, por exemplo, com uma oração, tentando se equilibrar, tentando buscar um amparo, muitas vezes a gente vai logo direto lá nas redes sociais, WhatsApp, aí, querendo saber notícia, querendo ver, quer dizer, qual está sendo o nosso hábito decorrente disso, né? O que chama a nossa atenção no dia a dia? Que isso aí vai também, e aí mais à frente a gente vai ver, vai também ter consequências nas reuniões que nós participamos, nas reuniões mediúnicas, né? Onde vai ocorrer esses efeitos, onde vai ter o contato com os espíritos, a dificuldade que nós vamos ter, em razão de a gente não ter se preparado, e aí, como foi falado anteriormente, a gente não tem um cuidado desse preparo 24 horas por dia, a gente só foca, só vai lembrar da reunião quando, né, só à tardinha, mas como foi o nosso dia, que pensamentos, que hábitos nós estamos tendo, né? Então, o que ele coloca aí, e mais à frente, aí ele citou a questão daquele homem preocupado com as questões financeiras, né, com o negócio. E, aliás, ele vai encontrar sempre, né, alguém que também, né, tem esses mesmos tipos, esse pensamento, a atenção que está voltada para isso, né? Mas aí ele cita algo também com relação às questões, né, também dos fatos policiais, né? Então ele fala assim: se ele decide pelos fatos policiais e escolhe os crimes ou desastres que mais o impressionam, ele vai exteriorizar quadros mentais terrificantes,
plasmando sua própria versão dos fatos e, consequentemente, atraindo companhias simpáticas, né, afins com aqueles pensamentos de mesma natureza, embora, né, cada um, né, tenha o seu campo pessoal de interpretação. Então, a gente pode chegar Calazans, Pronto? desculpa interromper, a Fernanda levantou, Paulo levantou a mão e o Mauro também. Eu só não vi quem foi que levantou primeiro, se quiser falar. O Mauro. Então vai lá, Mauro. O Calazans, você está falando realmente é muito relevante, está dentro do assunto. Eu só queria fazer uma observação que talvez ver qual grupo seria pertinente ou não. Ali ele está abordando, no caso, o jornal, né? Só voltar lá. Pronto. Que vai nos conduzir aí a diversos caminhos, né? E com diversas companhias. Assim como hoje é a internet, né? Dependendo da nossa seleção diária, a gente vai para alguns caminhos diferentes. Mas eu queria levantar um outro tópico, né? Porque muitas vezes você sai com o objetivo de fazer um estudo, que seja o estudo do mundo secular aqui, vamos falar assim, né? As matérias técnicas ali. E aí você vai para uma biblioteca ou mesmo dentro da sua casa e pega seus livros ali, está estudando, está trabalhando os exercícios e usa vídeos, vários recursos e tal. E nesse momento, pelo menos pelo que eu estou entendendo aí, se temos uma companhia para aquilo que não é tão saudável, eu acredito que temos também uma ótima companhia, né? Talvez seja mais difícil, dependendo daquilo que você está estudando, mas eu acredito que tenha, nos ajudando a assimilar aqueles conhecimentos também, né? Que seja ele, igual você está estudando aí para fazer a apresentação para a gente, ou que você estivesse estudando ali uma química, uma física ou qualquer outra item para realizar um trabalho, né? Só esse meu questionamento. Que aí nos levou, nesse momento, estava nos levando assim com um lado, de certa forma, negativo. Isso. Né? Isso. Mas eu acredito que tem o outro lado, que é extremamente positivo, dependendo do caminho que a gente pega a alimentar as nossas mentes. Porque se a nossa mente é emissora receptora, então nesse momento aí é um momento de ter boas recepções. E gostaria de saber a sua opinião. Não, claro. Talvez aliás, quando ele toca no segundo item, que fala sobre os crimes, né, fatos policiais, ele já está colocando né, já está mostrando que às vezes a gente busca mesmo noticiário, né, que a chance de mantermos desequilibrados, de baixar a nossa vibração é maior. É claro, eu posso no jornal procurar notícias, o que, aliás, tem de tudo, né? Mas, veja bem, né? Normalmente, dizem, né? Quer dizer, alguns dizem que às vezes a gente vai despertar por aquilo que chama mais atenção dentro da nossa realidade íntima, né? Por exemplo, eu fiz a pesquisa dessa apresentação minha. Olha, naquele momento, o que eu estou buscando? Né, algo que está me acrescentando, né, positivamente, né, intelectualmente, né, vai me ajudar moralmente. Então, não há um problema de a gente ler um jornal.
Não há um problema de a gente usar as redes sociais para manter contato. O que tem que definir, aliás, vamos lembrar, eu gosto mais dessa fala de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Essa segunda parte é bem relevante. Porque às vezes aquilo que eu estou procurando não está me edificando em nada, moralmente. Porque, claro, eu preciso, eu estou encarnado, eu preciso buscar as coisas materiais. Meu sustento, meu próprio, meu familiar, dos meus familiares. Não tem nada errado. Mas às vezes a pessoa está buscando essas coisas porque a preocupação dele é só com as coisas puramente materialista, só quer as coisas materiais, só vê lucro. Né, é o cuidado que tem que ver com que propósito nós estamos buscando aquilo. Quando é para nosso aprimoramento intelectual e moral, não há problema. Mas o que ele fala é desse hábito nosso. Porque às vezes a gente vai, e aí ele coloca bem claro aqui na segunda parte, fatos policiais, buscar crimes, buscar... Né? O que está te acrescentando? É claro que a gente não pode ficar sem ter contato com essas informações. Mas veja bem, a própria mídia, quando coloca em letras garrafais as manchetes lá, né? Chamando a atenção a gente para a gente olhar aquela notícia. E às vezes aquilo ali é uma fofoca, às vezes aquilo ali está denegrindo a imagem de alguém, às vezes né? A gente vê que aquilo ali vai só promover o nosso desequilíbrio, mas vende. Por que vende? Por que chama a atenção? Aí eu falo jornais, mas revista. Por quê? É porque a gente tem que olhar qual é o meu... Lembrando, qual é o meu desejo central, né? O que está dentro? O que é a minha prioridade dentro da minha intimidade? Então, não há nada errado. Né? Olá, Zanza, a Fernanda... O Paulo também queria falar, né? Isso. Na verdade, eu queria abrir um parêntese aí, porque a gente não tem que falar da vida dos outros, né? A gente tem que falar da experiência vivida, né? Isso aí é tão interessante que eu e o Paulo começamos né? Vai fazer 8 anos só, né? Então, nós ainda somos bebê do espiritismo, né? E na pandemia, a gente estava ocioso, aí o Paulo foi pesquisar, tinha um estudo online acontecendo, que era um curso básico de mediunidade. Da outra casa, né? Que a gente estava começando a frequentar. Na verdade, estava lá no tratamento. A gente tinha ido lá para tratar. Aí, as reuniões eram terças-feiras, eram 3 dias de estudo. Como estava todo mundo dentro de casa preso, né? Então tinha bastante estudo. Tinha estudo terça, sexta e sábado. Além de bastante estudo, tinha bastante pessoas também, né? Tinha bastante. Aí, o que eu gostaria de relatar é isso. Quando você inicia esse processo, né? Fizemos uma aula primeiro dia que nós participamos era uma sexta-feira. Era sexta à noite e era no sábado, era de 5 às 7 horas. Para você ver que nós estávamos tão desconectados com isso, que no sábado o Paulo mandou uma mensagem para o professor: hoje nós vamos descansar, nós não vamos participar. A gente tinha participado de uma aula, então a gente ainda não estava conectado àquilo, né? Aí ele ainda falou assim: não, mas pelo amor, sexta à noite, sábado, a pessoa já tem que mudar de vida, né? E hoje já vai fazer 4 anos que a gente está no estudo lá presencial com ele, que tem os estudos e tem a reunião prática, né? E é todo sábado. De 1 às 7 a gente fica lá. E não tem escolha melhor. A gente já acorda o sábado assim. Graças a Deus que nós estamos indo para lá. Igual a Valéria citou bem, né? Que tem que ser os 7 dias, todo o tempo. E é uma construção, né? Então, assim, já vai para 4 anos. A gente assumiu o compromisso de estar lá nos sábados, né? Antes era nas terças e passou para o sábado. E como hoje a gente não abre o jornal para ver essas notícias, a gente nem assiste. Eu que sou curiosa, de vez em quando, acho que algum espírito ainda me cutuca, eu ainda vou lá cutucar para ver notícia ruim, mas a gente não vê mais, para você ver como é gratificante
esse processo nosso que nós estamos vivendo aqui de boa vontade de estudo, que vai mudando esse campo nosso pessoal, que está falando aí, né? Campo pessoal. A gente vai mudando, né? Então, as nossas escolhas, eu achei muito boa a palestra do Mauro na segunda, que ele falou, não é que a pessoa está fazendo uma escolha, eu vou ter que abrir mão disso. Não, a sua escolha é que ainda não está adequada. O Mauro citou isso muito bem na segunda-feira. Então, não é que eu estou abrindo mão do meu sábado, que eu podia estar no lazer, não. A minha escolha é a alegria de estar lá. Então, assim, a transformação é só através desses estudos aqui, né? Na verdade, você está abrindo mão da outra coisa, né? Você abriu mão do outro para ficar nessa situação que você escolheu. Bem melhor agora. Certamente. O que é importante é o seguinte, aí está dando um roteiro para o médium, né? Está falando, explicando de forma material para o médium justamente, ou médium ou qualquer pessoa que se interesse, né? Para ela compreender como é que é o processo. Porque é importante para nós, sem compreensão do processo, a gente não sabe efetivamente o que é que tem que fazer e se faz sentido, né? Então, pega a coisa no campo material, né? No campo comum nosso, e aí vai replicar no campo espiritual como é que o trabalho junto à espiritualidade vai se sublimando, vai melhorando a partir do que o médium comece a transformar, a poder vivenciar isso tudo aqui que eles estão orientando. Como diz a tia do Homem-Aranha, né? Quanto maior o seu poder, maior a responsabilidade, né? Conhecimento é poder, né? Então, à medida que a gente vai tendo conhecimento, você começa a ter mais responsabilidade, você começa a mudar os seus hábitos. E o hábito... A gente não pode alegar, porque, por exemplo, a pessoa que ignora isso aí, a gente compreende perfeitamente, né? Mas no nosso caso aqui, a gente não pode alegar ignorância, como diz o Vicente, né? A gente pode alegar ignorância em momento algum, né? E o pessoal às vezes chama a gente de beato, né? A sessão beato. Não, eu compreendo perfeitamente quando eles chamam mesmo. É muito perfeito. Era eu falando para outro beato ontem. É porque eu não compreendia isso, né? Esse processo todo. Volta lá, Calazans, senão a gente fica aqui. Então, e aí, achei interessante quando ele fala que nós exteriorizamos quadros mentais terrificantes. Porque, às vezes, a gente pega aquela informação ali e cria um quadro de terror, né? de temor, e a gente passa isso para o outro. Você viu essa notícia? A pessoa nem tinha lido, nem leu. E olha aí a gente fazendo essa ligação, essa influenciação, melhor dizendo, em outra mente que... Né? É igual uma reunião que eu participava aqui em São João, mediúnica, né? De vez em quando vinha uma pessoa lá e comentando os casos que aconteciam, que ele assistiu na TV durante o dia. É um trabalho, né, naquele momento, a reunião, antes de começar, tratando de assuntos que simplesmente mudava o padrão vibracional do grupo, né? Ali era um preparo para a reunião. Aí vinha contar, você viu o que aconteceu na TV, que saiu no jornal aqui. É aquele momento que... Né? Ô, Calazans, isso aí que você falou na sexta-feira, o Vicente falou, né? É assunto sobre mediunidade? O assunto está aqui dentro? Se não está, não é para falar aqui. E o problema é que a gente tem que, toda vez que chegar lá, lembrar isso para os participantes, né? Se não for sobre esse assunto, pessoal, cala-te boca. É porque a gente tem muita dificuldade de valorizar o silêncio, né? A língua fica coçando, você fica inquieto, né? Nós tem que falar alguma coisa, que silêncio. E é justamente o silêncio que está precisando, pelo menos o verbal, né? Porque o mental... Pois é, aí o cuidado né? O que nós estamos acessando, né? Aliás, é 24 horas, né? Não é só naquele dia. Mas no dia o cuidado é redobrado, porque a gente vai ver uma notícia, ou alguém, né, traz para a gente uma informação que isso vai ficar na nossa mente e às vezes está na reunião, você vai lembrar. Olha aí, né, a quebra, né, daquela harmonia, daquela vibração que deveria ter ali. É um cuidado que tem que ter, né, com relação a isso. Porque hoje, né, Calazans, tem tanta coisa fútil, né, na mídia,
o ser humano fica tão à toa, em vez de preocupar com coisa importante, fica criando coisas fúteis, né? Às vezes eu me deparei um dia que tinha um campeonato, acho que de tapa na cara. Só fica inventando campeonato, dá um tapa na cara do outro, quem conseguir dar um tapa mais forte ganhou o negócio. Aí você fica vendo aquelas coisas, né? Então, tem muita coisa que as pessoas ainda sintonizam com isso, né? Aí vamos lembrar no capítulo 8, no Libação e Reação, né? Quando é colocado para a gente já pelo discitor, né? Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando influências felizes ou infelizes, que nos mantém na situação que buscamos. Os céus e as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, né? E o inferno também, né? Aqueles espíritos desequilibrados. Ele coloca lá. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, né? Atitudes, com a nossa fala, né? A proporção, gente, nós temos, né, 2 ouvidos e uma boca, 2 por 1. Ouvir mais, falar menos, né? Então, é o cuidado que tem que ter. Aqui ele está falando em formas de pensamento, né? Forma um fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, com reação em cadeia a outras mentes interessadas. Porque a gente pega uma notícia, né? E aí a gente cria imagens tóxicas, né? Deploráveis, e emitimos. Alguém vai captar isso, né? E aí começa a reação em cadeia, né? Claro, nas mentes que também estão interessadas nesses mesmos assuntos, né? Então, eu trouxe aqui no próximo slide uma fala do escritor Alexandre, né, a André Luiz, no capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Diz ele: as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então, pode ser para o bem, como pode ser para o mal. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Somos responsáveis. E a gente acha que não, eu só estou repetindo, eu vi. Você tem uma responsabilidade naquilo que você está emitindo, né? Aquelas formas mentais, né? Você tem responsabilidade sobre isso. E ele prossegue: cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alaçam no solo, por relaxamento do responsável, daquele que está emitindo, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Porque se eu falar algo para alguém que está equilibrado, que tem essas barreiras, né, que tem essa proteção da sua casa mental, vai entrar no ouvido, sair para o outro, ele não vai focar naquilo ali. Então, ele vai até arrumar uma maneira de chegar e mudar de assunto. Mas isso não é regra geral, né? Normalmente, muitas pessoas também, né? Aliás, nós estamos num planeta de provas e expiações. Espíritos imperfeitos, numa luta, né, atroz, né, contra as nossas limitações, nossas imperfeições. Então, ter mente também que está nessas mesmas vibrações. Agora, captando isso daí, o que elas vão fazer? Né? É o cuidado, porque aí nós somos responsáveis também. Nós promovemos que alguém cometesse algo, né, com essa forma de pensamento, com esses pensamentos que nós estamos propalando. Então, você pega uma notícia lá de crime, olha os quadros mentais. Né? É igual, por exemplo, um cuidado que a gente tem que ter em palestras públicas. Né? Você tem que ter cuidado com a tua fala, porque às vezes você vai criar... você vai citar exemplos ali que muitas vezes vai perturbar quem está numa luta contra aquela viciação. Aí você comenta. É o cuidado que tem que ter com as palavras nossas, né? Saber o que falar. Que há várias maneiras de você falar a mesma coisa e não criar esses quadros mentais naqueles que estão ali presentes ouvindo a explanação.
É o cuidado que tem que ter, né? Ô, Calazans, Pronto. é só aproveitando isso aí que você falou, a gente vê, né, que fala mediunidade 24 horas. Eu ainda, às vezes, tenho muita dificuldade dessa assimilação, mas tudo é trabalho, né? E todo trabalho que for feito para o bem, né, ao trabalhador o salário, né? Então, sobre isso aí que você citou, né? A pessoa chega e explana a respeito de uma notícia que às vezes a outra pessoa nem conhecimento tinha, né? Então, a gente hoje com a tecnologia, né, que né, tem que saber bem usar, eu muitas vezes me deparo, por exemplo, a minha irmã me manda as notícias, vai me mandando. E como ela é minha irmã, eu vou abrir, né? Só que, por exemplo, notícias de coisas bem desagradáveis que vão acontecer, aí eu vou verificar, pelo menos, se é um fake news ou não, né? Ou é fake news, ou é notícia de uma coisa que aconteceu há 10 anos, 8 anos, e tá repassando no WhatsApp. Aí eu vou, né, com muito amor e carinho, falo com ela, minha filha, não manda para mim não, pesquisa no Google primeiro, se é recente, se é fake news, e a gente tem que ser o finalizador, porque eu recebi. Se eu não tivesse esse cuidado de verificar e já, nossa, eu tenho que passar essa informação para o maior número de pessoas, para todo mundo saber que essa tragédia vai acontecer. Né? Primeiro, né, qual que vai mudar o fato, se for, né, no caso, uma coisa verdadeira, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode destruir o dia de uma pessoa ou modificar positivamente o dia de uma pessoa, porque às vezes a pessoa já acorda meio cabisbaixa, né? Então, você tem que tentar ser o agente da esperança, como sempre se fala lá na casa, né? Então, quando você vai mandar uma mensagem para alguém, peraí, né? Eu vou causar o quê? Né? Isso que nós estamos estudando. O que que eu vou causar na pessoa que eu estou enviando essa mensagem, né? Ainda bem que hoje o WhatsApp tem aquela oportunidade lá de editar, né? Ainda dá tempo de você dar uma refletida, porque a gente tem que avaliar o que sai da gente para o outro pelo grau da responsabilidade que será nossa pelos sentimentos que essa pessoa sentiu, que a gente está passando para ela com as palavras, né? Com os textos, né? Seja de que forma for. Tem uma palavra-chave aí, ó, que ela não está em vermelho, não, mas ela é a viciação. O Vicente e até o Ezequiel já usa constantemente essa palavra, né? Nós temos a viciação. Para a gente romper essa viciação, a gente tem que fazer uma força realmente considerável, né? Para poder romper, porque tudo é viciação mesmo. Ô, Paulo, acho que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá que fala sobre essa questão, sabe? E os Espíritos falam que, na verdade, o que nos falta é vontade. Não é difícil, não. Então, as coisas, tipo assim, a gente só não vence porque nós não queremos, de fato. Porque quando você quer, você faz. Para nós ainda que estamos na ignorância, é difícil, né? A gente entende que isso é difícil, mas, né? A palavra certa é dar trabalho. Viu? Falta a vontade mesmo. Dá né? trabalho. Ainda bem que tem você para achar no livro isso mesmo. o contexto certo. Por isso que é bom estudar com gente inteligente, tá vendo? Quem dera, estamos só um aprendiz. Calazans, nós já chegamos aqui a 19, acho que é bom dar uma paradinha por aqui, a gente não abrir outra interlocução, senão vai durar até mais tarde um pouco, aí a gente continua no próximo domingo. Beleza? Tranquilo. O Fernando, hoje você está empolgado, pedi para você fazer oração para nós. Eu fico empolgada de ver, de ter oportunidade mesmo. Fica parecendo que é puxação de saco, mas não é não. Porque eu nunca tive muitos amigos, né? E ainda não tenho, porque eu acho que eu sou muito difícil, né? Então, assim, ter oportunidade de estar aqui sentada, escutando pessoas, né? Que têm mais conhecimento que eu. E digamos, de graça, né? Não precisa nem pagar. É só, como você falou, é só ter a vontade, né? Então, graças a Deus... agradecer a Deus mesmo por hoje eu ter esta vontade, né? Porque a gente realmente vai se transformando, né? Então vamos orar. Vamos relaxar nossos ombros, respirar fundo, agradecer, Jesus, imensamente por essa oportunidade do estudo e do conhecimento, porque só através do estudo e do conhecimento que nós vamos efetivamente nos transformar moralmente, a nossa conduta, para sermos melhores servidores do Cristo, Senhor, que é esse o nosso desejo sincero. Agradecemos ao Calazans pelo seu esforço no estudo, para trazer, né, tão bem explanado e explicado para nós ainda leigos,
compreendermos de uma forma mais tranquila esse conteúdo tão vasto que nos mostra como devemos conduzir nossas ações, nossas palavras e, sobretudo, os nossos pensamentos que criam e geram todo um contexto. Obrigada, Jesus, abençoe todos os familiares dos presentes e daqueles que, infelizmente, hoje não puderam participar. Na próxima semana, possamos estar aqui novamente, tão empolgados quanto eu estou hoje, com a alegria de adquirir novos conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, galera. Boa Obrigado noite. a todos. Boa noite aí. Um Boa noite, Boa pessoal. Boa noite para todos. ótimo início de semana para todos. Ô, Wilton, Ô, já parou a gravação?